Agora, as bancadas das Antas vão se esvaziando, a alegria dos adeptos vai se espalhando pela cidade do Porto. E por onde, naturalmente, há muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, que renova hoje o seu título de campeão. Nas Antas está, sim, o Zé Nicolau de Melo, que tem com ele o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. Muito boa noite, Zé Nicolau, passo a palavra. Muito obrigado, muito boa noite. As saudações aqui desde o estúdio da RTP no Estádio das Antas. Temos, como pode ver, o presidente do Futebol Clube do Porto, que está obviamente feliz. Eu vou aproveitar para lhe dar as minhas felicitações em nome pessoal e em nome de toda a equipa da RTP Desporto. E desde já lhe dizia, houve um programa que foi delineado de comemorações deste título. Este programa começou 1 hora antes do início do jogo e vai prolongar-se, passando hoje mesmo por uma recepção na Câmara, mas também vai haver algumas iniciativas mais. Para já, quais? Olha, eu, em primeiro lugar, queria aproveitar esta oportunidade para saudar toda a massa associativa do Futebol Clube do Porto, que nos ajudou durante esta época a fazer... Tenho que tirar isto. Que nos ajudou toda esta época a vencer este campeonato, e foi importantíssimo o seu apoio, não só hoje, porque hoje foi mais para festejar do que para apoiar, mas em momentos particularmente difíceis, delicados e importantes, como foi o jogo do Beira-Mar e como tinha sido umas semanas antes o jogo do Boa Vista em Coimbra. Aí a massa associativa respondeu presente, apareceu em massa, apoiou-nos, foi um grande estímulo. Por isso em primeiro lugar, queria saudar a massa associativa por todo o apoio que nos deu. E queria, agradecendo os seus parabéns e o da equipa da RTP, agradecer igualmente, a dizer-lhes que foi um prazer ter mais um ano de colaboração, que infelizmente nem sempre foi aquilo que nós desejávamos de parte a parte, e queria neste momento não deixar de recordar o Paulo Martins, que sofreu aqui uns incidentes que todos nós lamentamos, mas queria... O Paulo Martins e um companheiro de trabalho. E o companheiro, evidente. E, portanto, queria considerar isso como, felizmente, a RTP soube compreender, um ato fortuito e isolado de que o Futebol Clube do Porto não teve nenhuma responsabilidade, e pensar, sim, que foi um ano proveitoso para ambas as partes e em que a colaboração acabou por ser positiva. O programa das comemorações. O programa das comemorações, olha, sinceramente é uma coisa que não me preocupa nada, é as comemorações. Eu gosto de que as vitórias aconteçam e gosto mais de preparar as vitórias do que depois as comemorações. Para mim, o que tem grande significado em termos de comemorações é a festa popular, a espontânea, a natural, aquela que se está a viver agora por toda a cidade do Porto. Do resto, naturalmente que é evidente que há de haver comemorações. Eu sei que durante esta semana choveram os convites para irmos aos mais diversos sítios, mas sinceramente não estou dentro do... Portanto, posso perceber disso que não há uma iniciativa própria da direção do Futebol Clube do Porto para comemorar este título. Não foi um título especial, então, por isso? Foi, é evidente que foi um título especial. Foi um título especial porque, sendo no ano do centenário, é evidente que tem um significado muito especial, e todos nós tínhamos consciência de que todos os festejos que temos ainda a realizar até o dia 28 de setembro, dia em que o clube faz 100 anos, se não tivéssemos alcançado com a justiça com que alcançamos este título nacional, penso que haveria sempre qualquer falta de alegria, haveria sempre um mínimo de tristeza por não termos no ano do centenário oferecido aos sócios a grande prenda que queríamos oferecer, que era esta vitória. Por isso os jogadores foram de uma dedicação extraordinária, os técnicos fizeram tudo o que estava ao seu alcance, e o departamento de futebol foi ímpar, nomeadamente o Sr. Reinaldo Teles, em resolver todos os problemas que se nos iam deparando, e portanto neste momento é uma ocasião de grande felicidade, em que temos que partir para outras vitórias, em que temos que festejar esta, sobretudo, como digo, sem pensar nas comemorações, porque isso para mim não me diz muito, mas pensar que hoje, por este país fora, onde haja um portista à festa, que hoje na nossa Avenida dos Aliados milhares e milhares de pessoas estão neste momento particularmente felizes, e temos que pensar que muita dessa gente, se calhar desde há um ano, desde a última vitória do Campeonato Nacional, que foi há cerca de um ano, se calhar hoje, e desde essa data, é o único dia de inteira felicidade que tem. Presidente, há um vetor comum a estes dois títulos. Não sei se me estás a ouvir, Zé Nicolau. Estou a ouvir, Miguel Pratos. Eu não sei se o Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa nos está a ouvir aqui em Lisboa.
Vai estar a ouvir, estou em crer, agora- uma vez que ele agora está a penso que colocar sim. o auricular. Não tinha auricular, por isso não nos podia ouvir. Não, é porque de facto há Pronto, uma agora repetição sim. da nossa voz. Diz. Agora, parece assim. Muito Sim, boa sim. tarde, Sr. Jorge Nuno Pinto Costa. Sensivelmente aqui há um ano, em conversa nesse mesmo estúdio e depois o Departamento de Futebol ter adotado, vá lá, um certo isolamento em relação à imprensa, este ano, nomeadamente no final da época, ou perto do final da época, essa opção voltou a manifestar-se. Já é também uma tática do Departamento de Futebol ano após ano? Eu perguntava se é preciso, para ser campeão, haver um bloqueio informativo. Olha, em primeiro lugar, queria lhe dizer que não é uma tática, porque as táticas não se programam assim tão à la longue, vão conforme as necessidades e o que sentimos, vão se ajustando. É evidente que se pensássemos que isto é que dava as vitórias, naturalmente que toda a gente iria vencer, porque se este fosse o segredo, deixávamos realmente de falar. Agora, o que pensamos é que em determinada ocasião, como aconteceu este ano, em que por parte de alguma comunicação social sentimos que havia, vá lá, para usar um termo brando, menos cuidado com a forma como o Futebol do Porto era tratado e as notícias que saíam acerca do Departamento de Futebol, entendeu o Departamento que para uma questão de tranquilidade, de sossego, de não ter que responder a essas notícias constantemente eram postas a circular, entendeu o Departamento de Futebol que devia remeter-se a um período de silêncio, com muito respeito pela comunicação social, consciente de, como é o caso da RTP, que iria pagar, entre comas, o justo pelo pecador, mas entendemos que era este o melhor remédio e foi isso que nós optamos. Agora, dizer-se se foi por isto que ganhamos, é evidente que não. Agora, também dizer-se que isto não ajudou a ganhar, também não se pode dizer que não. Quer dizer que se vai repetir este Agora, bloqueio? o que é certo é que, tomando estas medidas, não como pré-estabelecidas, mas como consideradas importantes em determinada ocasião, nós vencemos o nosso objetivo, que era conquistar o campeonato. Agora, espero é que não tenhamos necessidade de voltar a tomar medidas destas, porque será sinal que realmente não são postas a circular notícias que não tenham mínimo fundamento e que nós interpretamos como tentativas de desestabilização. Mário Sr. Zamujal. Pinto Costa, os meus parabéns pela vitória do Muito obrigado. Futebol do Porto. Disse há bocadinho, e repetiu mesmo esta ideia, que gosta mais de preparar vitórias do que, enfim, Festejar. preparar ou participar nas comemorações dessas vitórias. Eu pergunto-lhe se, neste momento que é de comemoração, que é de alegria e que é, sobretudo, de festejar um campeonato que ganhou, já está a pensar na próxima época também. É evidente que se eu, quando festejei o do ano passado, há cerca de um ano, não estivesse já a pensar no deste, não estaríamos agora neste momento aqui a conversar como vencedores do campeonato. Portanto, é evidente que já estamos a programar, de há uns tempos esta parte, a próxima época. E deixe-me só, para não ser mal interpretado, retificar. É que eu não disse que não gosto de festejar. Agora, eu não gosto é de festejar aqueles Sobrevalorizar os festejos. aqueles programas preparados. O que eu gosto, e é onde eu me sinto bem, e é para onde eu vou daqui, é ir festejar com o nosso povo, com os nossos adeptos, com a massa associativa anónima que vive realmente em delírio. Estas vitórias do seu clube, estas é que me tocam, é que me sensibilizam, e é quando terminar aqui esta entrevista, é para lá que eu vou. Já agora, O futuro Presidente, passa pela falemos da continuidade. próxima época, digamos concretamente, ou levantemos um pouco o véu. Tem-se dito muita coisa, ou tentemos, e a minha função é fazer a pergunta. Tem-se dito muita coisa, o Futebol Clube do Porto, por causa do bloqueio informativo, não tem esclarecido nada a respeito da próxima época. É possível levantar algum bocado do véu, concretamente, treinador, concretamente, aquisições? Olha, eu até fico satisfeito porque me levanto essas questões, porque se calhar essas questões
vão ajudar a compreender o público porque é que nós fizemos o blackout. Realmente já há uns tempos para esta parte que é dado o Carlos Alberto Silva, era dado como saindo do Futebol Clube do Porto, era dado como havendo tentativas de contratar o professor Carlos Queiroz, foi visto muitas vezes ou lido muitas vezes na comunicação social que era o Lucesco, que era o António Oliveira, que era o IVIC, nós tínhamos tantos treinadores que eu cheguei a pensar que iríamos formar aqui um sindicato paralelo de treinadores porque não tínhamos equipas para dar a tanta gente. Agora, é evidente que eu não compreendo, sinceramente, eu não compreendo, porque conforme o Carlos Alberto Silva disse ainda há bocado, num trabalho apresentado por vocês, que eu estava a ver lá em cima, o Carlos Alberto Silva disse que no departamento de futebol, do Futebol Clube do Porto, mandam, o termo é este, Exato, mandam duas pessoas, que é o presidente e o vice-presidente Reinaldo Teles. Nós, nem eu, nem ele, nunca demos sequer a entender de que o Carlos Alberto Silva poderia não cumprir o contrato que tem efetivamente com o Futebol Clube do Porto. Portanto, é o treinador da próxima época. Agora, se vem a comunicação social e para um é o IVIC, para outro é o Lucesco, para outro... Eu tenho diretores para todos os departamentos, tenho um diretor para a comunicação social, no próximo elenco, se o vier a fazer, e eu vou ter um dirigente só para desmentir. E assim depois já não é preciso blackout. Com o bloqueio não há Não, vai ser um diretor só para desmentidos. O que ainda não encontrei é um que tenha tanto tempo livre para poder realmente dar vazão ao que vai ter que fazer. Presidente, de qualquer forma, Carlos Alberto Silva é dado adquirido, é o treinador da próxima época do Futebol Clube do Porto. Enquanto eu for presidente, e na próxima época serei presidente, a não ser que haja ou algum golpe de Estado ou morra... Não é previsível. Não é? Ou morrer, eu espero que não. Salvo isso, o Carlos Alberto Silva é evidentemente treinador do Futebol Clube do Porto. Agora, nem compreendo como é que é possível surgir essa questão. Ainda não percebi se é para lançar confusão no Futebol Clube do Porto, se é para denegrir ou baralhar a imagem do professor Carlos Queiroz. O bloqueio prejudica um pouco o esclarecimento destas questões? Eu penso que não, porque é que se o Carlos Alberto Silva é o treinador do Futebol Clube do Porto, se tem contrato com o Futebol Clube do Porto, porque é que o Carlos Alberto Silva havia de ser substituído pelo Lucesco, ou pelo António Oliveira, ou pelo Ivic? São ótimos treinadores. Eu não digo que qualquer um desses três treinadores e o Carlos Queiroz não venham um dia e por mim, se acontecesse alguma desgraça, que espero não aconteça, por isso é que eu hoje não vou de helicóptero lá como queriam passear. Mas se não surgir nada ao nosso treinador, ao Carlos Alberto, é evidente que dentro de um desses quatro que estivesse disponível, eu não tinha nenhum problema em resolver a questão bem Jorge Nuno Pinto da Costa, vamos sair de treinador? Está a falar. Zé Nicolau, já agora, Miguel. mas Jorge Nuno Pinto da Costa não esconde, no entanto, que existirá uma certa contestação ao técnico da equipa? A contestação ao técnico da equipa, não sei se há, se não há, da parte da comunicação social, há bastante. Por aquilo que eu leio, vejo a ser muito contestado, a ser acusado. Ainda ontem vi um artigo em que se acusava porque em vários jogos não jogou Timóteo, depois no mesmo artigo acusava-se porque em determinado outro jogo fez entrar o Timóteo, quer dizer, é preso por ter Timóteo, preso por não ter Timóteo. É evidente que essa contestação da comunicação social eu tenho que compreender. Agora, se da massa associativa... Porque se calhar está na sua função, tem maneiras de ver, não estão dentro dos problemas. Se naturalmente o Carlos Alberto Silva começasse a pronunciar-se e a criticar o vosso trabalho, ele que deve perceber tanto de televisão como eu, era capaz de também cometer as geneiras crassas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu recordo-me que no Futebol Clube do Porto, olha, o Ivic ganhou o campeonato com 15 pontos, foi contestadíssimo. O Artur Jorge, em determinada altura, foi contestadíssimo. Todos os treinadores são contestadíssimos porque todos nós, e quando digo todos nós, é todos nós sócios de todos os clubes, todos que andamos no futebol, todos nós somos treinadores e sempre que o clube ganha, está tudo bem. Se o clube perde, está tudo mal e achamos que deviam jogar todos os que não jogaram e jogar este. Agora, é evidente que a mim não me preocupa nada a contestação que possa haver ou não. A mim interessa-me o seguinte, eu
sou presidente do Futebol Clube do Porto porque a massa associativa do Futebol Clube do Porto me elegeu. Não pedi a ninguém para cá estar nem para continuar. Creio que já cumpri, aceitei que me candidatassem. Agora, a partir do momento em que sabem que o meu trabalho, que eu é que escolho o treinador com a colaboração de um responsável do Departamento de Futebol. E foi sempre assim, desde o Sebastião Vasconcelos até ao saudoso Teles Roxo. É evidente que não adianta nada a contestação. Agora, quando entenderem se calhar o treinador deve ser escolhido por alguma sondagem, agora que estão muito em moda as sondagens para saber se os jogos devem ser repetidos ou não, faça uma sondagem se o treinador deve sair ou não. Agora, é evidente que para mim isso não dá. A questão, Carlos Alberto Silva, parece-me estar esclarecida suficientemente. Esta semana fala-se de alguns contratos ou de aquisições e, eventualmente, de algumas saídas. É claro que já sabemos que o Presidente do Futebol Clube do Porto gosta de fazer as coisas ato consumado e só dar os esclarecimentos depois de ter realizado as aquisições, ou as transferências, neste caso. Mas vamos tentar, e mais uma vez a mim compete-me perguntar. Exato, eu estou aqui com todo o gosto. O que existe em termos de aquisições? Falava-se num avançado. Em termos de dispensas, o que eu lhe posso dizer é que até este momento em que lhe estou a falar é completamente falso que tenha ao Futebol Clube do Porto chegado o mínimo convite ou a mínima proposta para que qualquer jogador do Futebol Clube do Porto pudesse ser transferido. Houve um pedido para que o Paulinho César, que o brasileiro, fosse emprestado até ao final do ano para um clube brasileiro, o que eu não concordei, porque é evidente que poderia ser emprestado até ao final da época ou poderia ser cedido definitivamente se chegássemos a acordo, mas não queria emprestar um jogador em dezembro para chegar aqui em dezembro e não ter vaga de estrangeiro e ficar aí a fazer férias. Portanto, é completamente falso que algum jogador nosso, com o meu conhecimento, tenha sido hipótese de transferência. Em relação aos jogadores, é evidente que nós estamos a estudar possibilidades. Curiosamente, aqueles sobre que estamos a debruçar-nos nunca vi referido na imprensa. Agora, também não vou... Eu estou nervoso no fim de um campeonato, mas estou lúcido. Agora, eu não compreendo a intenção quando se põe numa primeira página de um jornal, como veio há cerca de 15 dias, 3 semanas, em primeira página, que o Futebol Clube do Porto está interessado ou vai adquirir o Mazinho, que é um jogador que não é titular já há muito tempo do clube onde está, por 300 mil contos. Eu penso que se está a brincar, porque é evidente que toda a gente sabe que o futebol português não tem capacidade para estar a negociar jogadores por 300 mil contos. E se o Futebol Clube do Porto tivesse essa possibilidade, não ia buscar nenhum mazinho nem nenhum mauzinho, ia buscar um bonzinho. Portanto, penso que quando se envereda por esse tipo de notícias, elas não podem ter um mínimo fundamento, porque não têm, que há realmente qualquer coisa que me ultrapassa. Só mais uma pergunta, Sr. Jorge Nuno Pinto Costa. Miguel, onde está a ouvir o Presidente? Agora já está. Okay, agora já está. Esta semana o senhor fez referência, ao deve haver de benefícios e prejuízos do Futebol Clube do Porto, tendo como comparação direta o seu adversário direto, neste caso o Benfica. Sim. Acha que mesmo chegando em primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto foi prejudicado em relação ao Benfica esta época? Acho que sim, não tenho a mínima dúvida. Se o senhor quiser e tiver tempo, eu posso lhe dizer assim de cor meia dúzia de jogos em que o Benfica teve pontos indevidamente. Olha, recordo-lhe o Benfica Boa Vista no Estádio da Luz, que a 10 minutos do fim o Schwartz faz uma gravata dentro da área que era um penalti indiscutível. Recordo-lhe o jogo do Benfica contra o mesmo adversário no Bessa, em que o primeiro golo é um claríssimo offside e em que já na parte final, mesmo a acabar o jogo, há um penalti contra o Benfica que não é marcado. Recordo-lhe o jogo Belenenses-Benfica, em que o Benfica empata com um livre indireto a 3-4 metros da linha de golo por um passo feito com a coxa, legalmente por um defesa ao guarda-redes. Recordo-lhe o jogo de Santo Tirso, em que o Benfica empata e o seu adversário fica reduzido a 10 unidades por um penalti e uma expulsão, que são resultantes de uma jogada em que há uma clara falta sobre um jogador do Tirsense. Recordo
recordo-lhe em Passos Ferreira que a 10 minutos do fim há um penalti claríssimo, contra o Benfica que o árbitro não marcou e que vocês mostraram. Realmente o jogo do Benfica Guimarães, que realmente esse nem merece comentários. Há o jogo em Chaves em que o Benfica marca um golo ao minuto do fim por um jogador que vocês mostraram que claramente devia ter sido expulso por agressão a um adversário. Há uma série de outras jogadas, porque estou a falar, não contava aqui com isso, mas que lhe estou a dar exemplos e que vocês mostraram. Por outro lado, jogos em que o Futebol Clube do Porto foi realmente prejudicado, porque no jogo em Alvalade há um penalti flagrante que vocês mostraram também, e o vosso comentador confirmou, sobre o Costa Adinov. Há no Futebol Clube do Porto Famalicão, que perdemos aqui em casa, há um penalti a favor do Futebol Clube do Porto já na parte final que podia dar o empate. Há realmente uma série de jogos, todos há no Porto Boa Vista, realizado em Coimbra na parte final. Há também duas jogadas de grande penalidade, uma delas mesmo então, no último minuto. Um balanço então claramente negativo em relação ao Futebol Clube do Porto. De avanço. Pronto, 10 pontos de avanço. Como já vem sendo habitual nesta década e nos anos 80 também, o Benfica e o Futebol Clube do Porto chegam e são os grandes adversários. Mais uma vez o Futebol Clube do Porto levou a melhor. Para terminar, quer deixar aqui alguma mensagem aos responsáveis da direção do Benfica? Olha, se me dão licença, já agora que maturaram tanto tempo, atura-me só mais um minuto. Eu queria dizer o seguinte, é que a grande diferença que há entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, a grande diferença que há entre a forma como alguma comunicação social, não vocês, mas aprecia essas jogadas, é que eu tenho a certeza que esses árbitros que se enganaram nesses jogos, que o fizeram porque errar é humano, porque toda a gente se engana, há jogadores que falham penaltis, há guarda-redes que dão frangos, portanto tenho que admitir que os árbitros também se enganam. Mas voltando a esta pergunta, esses mesmos erros, quando são a favor do Futebol Clube do Porto, é em parangonas, nas primeiras páginas dos jornais, suspeição, hino à suspeição, é tudo suspeição. Se for a favor do nosso adversário, já não há suspeição, passa-se por isso ao de leve, não se fala mais nisso e siga a música. Pronto, essa é que é a grande diferença. Então não quer deixar nenhuma mensagem? Em relação àquilo que me disse, eu antes de me dirigir, de deixar uma palavra para os responsáveis do Benfica, eu queria, se me dá a oportunidade, deixar uma palavra, sobretudo, dirigida ao Sporting de Espinho e ao Tirsense, que em condições quase que diria dramáticas, é que é um drama descer divisão, mas que quase a rondar o dramático desceram divisão. E sobretudo queria deixar uma palavra de conforto e de solidariedade para dois grandes amigos que o futebol me deu, que são o Quinito e o Rodolfo, que foram os treinadores destas equipas e que a 5 minutos do final do campeonato estavam com esperança e estavam com um pé na primeira divisão. Portanto, eu gostaria de, neste momento e nesta hora de júbilo, deixar para essas duas coletividades a minha palavra de solidariedade e, sobretudo, como disse, para esses dois amigos. E já agora? Para os responsáveis do Benfica, o que eu queria dizer é que o Benfica, como coletividade, me merece o máximo respeito. Tenho no Benfica imensos amigos, tive através dos tempos bons relacionamentos com o Benfica. Pela minha parte, respeito esse clube e queria também deixar, sobretudo aos seus profissionais de futebol, uma palavra de solidariedade, porque sei que o seu grande objetivo deste ano era ganhar o campeonato, não o conseguiram, não sou hipócrita, felizmente que o não conseguiram, porque o conseguimos nós, mas queria deixar aqui para todos eles uma palavra de solidariedade, de apreço e de estima, porque foram também vencedores deste campeonato, porque o animaram até ao fim e demonstraram em muitos jogos capacidade para nos fazer sofrer até final. E pronto, não temos tempo. Benfica, por alguma razão não temos tempo para mais, já Nicolau, segundo aquilo que me estão aqui a dizer da Regi, o nosso tempo está a terminar. Eu agradeço ao Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa pela sua presença em direto do Estádio das Antas, também ao Zé Nicolau. Vamos então avançar para os números desta última jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Vamos para já ao